Quem é que lembra do sermão de domingo passado? Qual foi o título? Quem é que lembra? Que falta? Faz um rei. Falamos sobre o desgoverno, o caos que tornou-se a nação de Israel, porque não havia um rei, e quando não havia um rei em Israel e o povo começou a rejeitar o governo do Senhor, a sociedade de Israel tornou-se um caos, o povo tornou-se um povo desgovernado, começaram a buscar caminhos de impiedade, e falamos já no livro de Juízes, capítulos 19, 20 e 21, o que há de pior ali aconteceu, né? O que havia de mais assim, terrível ali estava acontecendo, prostituição, morte, homicídio, não é? Feminicídio, todo tipo de agressão, adultério, estava tomando lugar em Israel, porque aquela nação tornou-se um povo desgovernado. Hoje eu quero falar sobre o início do governo e a colocação de um rei em Israel, conforme está em 1 Samuel capítulo 10, abra comigo, 1 Samuel capítulo 10, os versos 18 e 19, abra sua Bíblia e mantenha aberta, porque a gente vai passear um pouquinho hoje, para meditar sobre o tema, um reino sem essência e a essência do reino. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Samuel 10, 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: E disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tende falado, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. E a igreja diz, é lida a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, abençoe-nos. Lida a palavra, será exposta agora aos corações. Que essa palavra encontre um lugar poderoso e precioso na vida de cada cristão aqui e daqueles que nos ouvem na internet. Queremos compreender essa escritura e vê-la aplicada pelo poder do seu Santo Espírito em nossos corações. Ousamos pedir, Senhor, fica conosco ao longo de toda esta palavra, e que nos lábios do teu servo pastor, somente a palavra do Senhor, caia por terra toda a intenção e o coração do homem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um reino sem essência e a essência do reino. É interessante que o texto que começamos a ler, 1 Samuel capítulo 10, se você voltar no versículo 1, está sendo trabalhado, 1 Samuel 10, 1, a unção de Saul como rei. Saul vai sendo apresentado então como a resposta de Deus ao clamor do povo que pede um rei. Mas nos lembramos bem onde essa história vai dar. O texto que lemos, o versículo 10 de 1 Samuel 10, 18, vai dizer que tudo está aqui para contar a história do povo de Deus quando saiu de Israel do Egito para romper a escravidão e a opressão para a liberdade de Deus, para uma terra que Deus estava mostrando ao seu povo. Perceba que ele vai dizer isso, 1 Samuel capítulo 10, o versículo 18. Eu livrei vocês do Egito, fiz vocês subirem, né? Livrei vocês da mão de todos os reinos que vos oprimiram, mas hoje, versículo 19, 1 Samuel 10, vocês têm me rejeitado. O que o povo está rejeitando? Se o povo saiu do Egito, não está rejeitando a Deus, o povo obedeceu, cumpriu a ideia de sair do Egito e ir ao encontro da terra prometida. Se o povo cumpriu as decisões de Moisés, e de alguma forma o povo cumpriu, ainda que com murmurações, alguns até questionavam a ideia de voltar às panelas do Egito, mas o povo estava em certa obediência à liderança e em certa murmuração contra Deus, indo para a terra prometida. Quando vemos o Senhor a dizer aqui para a nação de Israel, que quando estão levantando um rei, estão pedindo que tenha um rei como tem outras nações, qual é o problema que reside aqui? O problema que reside aqui é que o governo de Deus estava em vigor. O reinado do Senhor era sobre o seu povo. E Deus estava governando, veja, segundo as suas promessas. Qual é o problema do Senhor? Vá comigo a 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Primeira questão. Deus estava claramente colocando que a rejeição que o povo apresentava era ao próprio Deus e ao governo espiritual. Por quê? De alguma forma Deus estava mostrando ao profeta Samuel que o povo estava rebelde quanto às promessas e à palavra do Senhor. Se Deus havia dito, e já havia dito, que o próprio Deus daria reis a Israel, Deus haveria de dar reis a Israel.
mas era preciso esperar no Senhor, confiar no tempo de Deus e aguardar que o próprio Deus, através dos seus profetas, anunciasse que o reino de Deus era chegado. Qual é o problema então? 1 Samuel 8,7, quando Deus disse, fique em paz, Samuel, eles estão bravos comigo, eles estão rejeitando o meu governo, não o seu. Eles querem um rei no meu lugar e não no seu. Como Deus ficou chateado? 1 Samuel capítulo 8, veja, está no versículo 5 a resposta. Deus vai dizer que a tristeza dele é que as pessoas estão pedindo um rei, olhando não para Deus, não para as suas promessas, mas estão olhando para o comportamento das outras nações. Nós queremos o que todo mundo tem, nós não queremos ser uma nação diferente, dá-nos um rei, como as outras nações o quê? Tem. Irmãos, o que eu vejo aqui é que a palavra de Deus não era desconhecida. O que eu vejo aqui é que a Torá do Senhor já estava sendo ensinada a meninos e meninas no meio do povo de Deus. Quando nós vemos dentro da estrutura do texto sagrado, as pessoas mencionando os textos da Torá em orações, como lemos em 1 Samuel, por exemplo, a oração de Ana, quando vemos os próprios juízes julgando segundo a lei de Deus e os mandamentos que Moisés entregou ao povo, o que eu estou dizendo é que a lei de Deus não era um livro qualquer abandonado num canto, o povo sabia. E veja então que Deus havia já dado na sua Torá e no livro do Gênesis da criação, promessas que estavam claras da boca de Deus e que viriam cumpridas no tempo de Deus sobre o povo. Sabe por que Deus está bravo? É como se Deus dissesse, eu dou a vocês a minha palavra e vocês não compreendem. Eu dou a vocês os meus ensinos e vocês não aceitam. Eu derramo sobre vocês as minhas promessas e vocês simplesmente abandonam as minhas promessas. A frustração do nosso Deus e a percepção que tenho da manifestação de Deus quando diz que o povo rejeita a sua promessa, o seu tempo de ação e mostra, de certa forma, abandonar ou até desconhecer aquilo que o próprio Deus havia dado ao seu povo no tempo dele, o revelaria aos seus profetas. Sabe, irmãos, o reino sem essência e a essência do reino nos ensina, em primeiro lugar, que o reino de Deus é revelado através da sua palavra, e ele só pode ser conhecido através da sua palavra. Você diz assim, o pastor está falando sobre a monarquia de Israel, ou o senhor está falando sobre o reino de Deus em todos os tempos, sobre todos os governos, em todas as eras. É sobre o segundo reino que eu estou falando, e o primeiro reino faz parte dele. Eu estou dizendo que a monarquia de Israel e que o reinado de Deus em Israel, através de Saul, através de Davi, de Salomão, de todos os reis, tantos que desobedeceram quantos que obedeceram, está no projeto de Deus, e Deus continua governando, mesmo quando aquela gente se mostra um povo desgovernado. O que eu estou dizendo é que nós podemos perder a direção do reino, a dimensão do reino, quando nós nos afastamos, irmãos, das promessas e da palavra do Senhor. Deus prometeu numa palavra antiga aos patriarcas que os reis procederiam de Israel. Essa conversa Deus tem com Jacó, numa conversa muito íntima e profunda, quando vai dizer a ele, o seu patriarca maior ali, o pai das 12 tribos, que através dos filhos de Jacó e daquelas 12 tribos, Deus levantaria um rei para governar, e também dentro daquelas tribos, Deus levantaria um rei que reinaria e governaria para sempre. Vamos voltar lá em Gênesis 35, por favor, abra comigo, Gênesis 35, 23 a 26, e entenda por que Deus tratou a questão da libertação do Egito e pediu ao povo para voltar no assunto das tribos e também da saída do Egito. Gênesis 35, 23 a 26 diz que Lia teve 6 filhos, Lia, esposa de Jacó. Ela teve como filho Rúben, o primeiro filho, Simeão, o segundo filho, Levi, o terceiro filho, Judá, o quarto filho, ela tem Isacar, que é o 9º filho, Zebulon, que é o 10º filho, e ela vai gerar Diná, que é a filha de número 11. Depois você tem de Zilpa, serva de Lia, que foi lhe dada por esposa para conceber filhos no lugar de Lia. Você tem aqui de Jacó, com Zilpa, Gade, que é o 7º filho, e Azer, que é o 8º filho. Depois de muita oração e de muitos milagres, numa estéreo, que era Raquel, a Bíblia diz que Deus concedeu a Raquel 2 filhos. Todo mundo sabe o nome dos dois. São os 2 prodígios. Quem são? José e Benjamim. José, aquele que vai ser governador do Egito, é o filho predileto de Jacó, e todo mundo tem ciúme dele, por isso o forjam a sua morte e o vendem para o Egito. E Benjamim, aquele menino que nasceu no dia em que sua mamãe Raquel morreu, e deu então o nome do menino, filho da minha dor, até que o pai
rebatiza o menino como Benjamim, não é? Filho da minha mão direita. E o menino é rebatizado, ele torna-se o irmão caçula de José e obviamente o filho caçula de Jacó. De Bila, serva de Raquel, nós temos 2 filhos, Dan e Naftali. Por que eu estou dizendo isso? Perceba que Benjamim e José são filhos de Raquel. Se você voltar no capítulo 10, dá uma olhadinha no capítulo 10 de 1 Samuel, você verá que o autor e o registro de autoria aqui, na minha percepção do Espírito Santo, coloca Raquel aqui na citação e coloca os termos de Benjamim na citação, porque interessa ao autor, na minha percepção, qualquer que seja o autor, aqui o Espírito Santo, informar que está sendo discutida a descendência e o reinado que viria de Benjamim e não agora de Judá. Perceba o texto, 1 Samuel capítulo 10, versículo 2. 1 Samuel 10, 2. Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. 1 Samuel 10, 2. No termo de quem? De Benjamim. Destaco aqui. O que está fazendo a cena do sepulcro de Raquel e do termo de Benjamim na saída de Saul a procurar as jumentas perdidas, quando o autor coloca exatamente na cena as jumentas sendo procuradas a partir desses termos. Inspira-me aqui a crer no Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo já estava informando aquela nação. Eu quero que vocês se lembrem de uma conversa que eu tive com vocês nos termos de Raquel, nos termos de Jacó, e quando disse a Jacó que dele sairia um rei. Eu não quero que vocês aprendam a buscar soluções onde vocês acham que tem solução. Eu não quero que vocês aprendam a buscar soluções olhando e copiando modismos de outras nações. Eu quero um povo que confie na minha promessa. E Deus está dizendo aqui: há quanto tempo eu lhes dei a minha promessa? Se você voltar comigo a Gênesis 35, versículo 10, eu gostaria que você fosse ao texto, e por isso essa primeira parte do sermão é bem técnica, porque ela é muito exegética, né? Gênesis 35, 10, vai dizer o momento exato em que Deus olha para Jacó e diz que da descendência dele, e Deus não está contando daqueles filhos que já passaram, obviamente, é no capítulo 35 que temos o nascimento de Benjamim, o que é da tribo de Saul, que você então vê o Senhor apontando e dizendo que está o próprio Deus dizendo: no tempo, no meu tempo, na minha hora, eu vou permitir, eu vou suscitar, eu vou dar reis a Israel. Gênesis 35, versículo 10, diz assim: disse-lhe mais Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Agora vamos ler todos juntos. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e, no meu texto, e reis procederão do teu ventre, né? Procederão dos teus lombos. Por que Deus está colocando isso aqui, falado aqui, registrado em Gênesis 35, e logo a seguir, pode acompanhar o texto, você tem o nascimento de Benjamim. Nós temos clareza no texto, que Deus está dizendo que no tempo dele, vai vir de Benjamim, de um dos filhos de Jacó, um reinado e um lugar onde haverá um rei, e dele reis sairiam. E por isso Samuel, e nos registros de Samuel e na unção de Samuel, as profecias de busca de Saul passam pelos termos de Raquel, passa pelo sepulcro de Raquel e pelo termo de Benjamim. A primeira promessa: haveria de ver um rei, filho de Jacó. A segunda promessa que o povo deveria nunca perder de vista, deveria lembrar-se, é dada pelo próprio Deus nos lábios de Jacó, o pai, quando vai abençoar a Judá, o seu filho. E aqui temos a segunda descendência para reis. Veja lá Gênesis 49, dê um avanço por favor na sua Bíblia. Gênesis 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro, aí está a profecia, irmãos. Acompanhe para você entender que é uma questão espiritual, e como o povo estava cego quando procurava um rei por imitação e não pelas profecias. Veja que está prometido lá, irmãos, isso aqui é muito antes de Davi, irmãos, é muito antes de Saul, irmãos, é muito antes das tribos entrarem. Os filhos estão sendo abençoados, irmãos. Nesse caso aqui, a cena é um pai abençoando seus filhos ali, para despedi-los para uma grande bênção e para serem filhos abençoados para as nações.
O que Deus está dizendo, o cetro não se arredará de onde, irmãos? De Judá. Qual é a descendência de Jesus para ser rei? Qual é a descendência, irmãos? Ele é o leão da tribo de... Por isso Judá, um leãozinho. Bom, você agora já entendeu o meu recado. Comparado os dois textos, você verá, e é fácil entender e aceitar, você verá logo que, primeiro, nós temos da tribo de Benjamim, Saul tornando-se rei, à luz de 1 Samuel capítulo 9, versículo 21, conversa que Deus teve com Jacó e lhe havia dado promessa. Nós temos, irmãos, exatamente Davi sendo tornado rei, um rei que procedeu diretamente da vida da tribo de Judá, 1 Samuel 17, 12. Por que Deus está triste com o seu povo? Eu tenho para vocês uma descendência de reis, eu tenho uma promessa que dei para vocês, que dei a vocês alguns milhares de anos antes, e vocês a estão trocando por copiar modismos e intenções de outras nações, quando eu, Deus, reinando sobre vocês, já prometi a vocês uma descendência, cujo cetro nunca será afastado. Amém, irmãos? O que eu vou dizer no primeiro ponto dessa mensagem? Tenha cuidado quando você não conhece as promessas de Deus. Tenha cuidado quando você não conhece a palavra do Senhor. Um povo que não conhece a Bíblia, não entende a Bíblia, não a interpreta corretamente e não consegue confiar nas promessas de Deus, vai ser um povo cuja igreja onde esse povo pertence é uma igreja absolutamente adoecida. Há ensinos hoje, irmãos, que são um horror no que seja o sentido de abraçarmos a nossa cultura de fé, a nossa regra de fé e prática. A Angélica citava aqui ainda há pouco, uma graça que a tudo concebe, que tudo permite, como se Deus não fosse santo, como se a santidade de Deus não fizesse justo, e como se a justiça de Deus não fosse uma justiça que corrige e conserta aqueles que são seus. Quando leio hoje a primeira prerrogativa do reino do Senhor ser estabelecido à nação de Israel, é de que nação de Israel, igreja de Campo Grande, compreenda, Deus cumpre a sua palavra. Cada palavra que sai da boca de Deus, cada palavra que Deus mencionou há milhares e milhares de anos, ou há dias que Ele nos falou e nos concebeu direção e orientação, no tempo dEle, na hora dEle, ela chegará sobre as nossas vidas. Que toda palavra que sai da boca de Deus há que cumprir o final e o fim para o qual ela existe e está destinada. Em segundo lugar, irmãos, eu posso afirmar que o reino de Deus, um reino com essência e um reino com conteúdo, um reino onde o essencial é lembrado e conhecido através da revelação da palavra de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus é marcado pela substituição. Eu não falo da doutrina da substituição como está aí na internet, ou nos debates seculares, ou na distorção do que muitos pensam ser a teologia da substituição. Eu não falo dessa teologia não, e nem a recomendo. Recomendo que você entenda a substituição a partir de Gênesis 22, versículo 13. Você pode acompanhar o texto, Gênesis 22, 13. Quando o próprio Deus pede a Abraão que leve o seu filho Isaque em sacrifício a ele, mas o próprio Deus, Gênesis 22, 13, entrega um carneiro em lugar de Isaque. Quando o próprio Abraão vai dizer, no monte do Senhor, o Senhor proverá um cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 13. A substituição que nós defendemos marca a história do reino de Deus, perpassa a ideia de que nós temos sempre, por Deus, substitutos que Deus escolhe para corrigir a história e para estabelecer ali o seu governo e o seu reino. Em Gênesis 22, Jesus é o cordeiro suficiente para tomar o lugar de quem, irmãos? De uma pessoa. Em Êxodo 12, Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Lembra o Êxodo 12, na Páscoa? Você percebe que em Gênesis 22 é um cordeiro para uma pessoa. Quando vai instituir a Páscoa, a libertação do Egito, a substituição é maior. É um cordeiro para uma família. A família comia e se alimentava e com o sangue marcava a sua porta. Em Isaías 53, nós temos um cordeiro para uma nação. Pode conferir o texto e claramente está lá que aquele cordeiro seria e será o Redentor de Israel. Agora vá em João capítulo 1, versículo 29, você tem Jesus, o Cordeiro, que morreu e deu sua vida para perdoar o quê? O mundo inteiro. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2 diz que o sacrifício de Jesus, o nosso advogado, não é somente por uns, é pelo mundo inteiro. Quando penso no governo de Deus, entendo que o reino de Deus é marcado pela substituição, por quê? Primeiro, Gênesis 27, 29, nós temos a primeira proposta de Deus, quando Deus dirige a Jacó uma bênção no lugar de Esaú. Gênesis 27, 29 diz assim: sirvam-te povos
e nações se encurvem a ti. Ser senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Quando leio essa bênção de Gênesis 27, 29, pergunto: sobre quem esta bênção de Jacó de Isaac está sendo derramada, irmãos? A bênção de Isaac está sendo derramada sobre quem? Jacó. A bênção, irmãos, era para Esaú. Esaú era o primogênito. E você percebe que naquele momento o próprio Deus está concebendo que Esaú perca a primogenitura, é o próprio Deus, e dando a primogenitura a Jacó, o seu filho mais novo. A sua pergunta é: mas por que isso aconteceu? Se toda a família abençoava o primogênito e não o caçula. Dá uma olhada, por favor, em Gênesis 25, 23, e veja quem assim decidiu prover o substituto, aquele que tomaria a bênção no lugar do irmão mais velho. Gênesis 25, 23, diz assim: e o Senhor lhe disse, dizendo à mãe, né? 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. Aí veja a profecia, lá antes dos meninos nascerem. Veja, o maior, qual é o nome do maior? Esaú. O maior servirá a quem? Ao menor. Quando olho a profecia do maior servindo ao menor, Gênesis 25, 23 e Gênesis 27, 29, entendo claramente como se estabelece o reino de Deus, do maior para o menor. Eu começo a entender os paradigmas com os quais Deus trabalha. As marcas do governo de Deus passam por substituição. Deus sempre na sua história nos dá profecias de reis, de filhos, de homens, ou de Isaques, ou de Esaús e de Jacós, para que compreendamos claramente que Ele vai colocar a teologia da substituição, Ele vai colocar a superposição de governos, para mostrar que quem governa é Ele, o Senhor, e não nós governamos a história das nossas vidas. Na teologia da substituição e do estabelecimento dos reinos, o que eu entendo aqui é que quando José está no Egito, José deseja a permanência de seu irmão Benjamim no palácio, porque ele quer ter e quer ver o rosto do seu irmão. E a história diz que quando os irmãos vão sem Benjamim, o que é que José faz? Ele usa de um ardil, né, e pede aos irmãos que, ficando Simeão preso e retido com ele no palácio, ele só vai liberar Simeão e vender novamente produtos para alimentar a sua nação, quando eles trouxerem aquele que é o irmão caçula. A família volta para casa, o tempo passou, deixaram Simeão lá de refém, mas quando a fome chegou e a fome apertou, era hora de Judá conversar com seu pai e dizer: olha pai, a situação lá é grave, e o rei só vai vender, eles nem sabiam que o José era irmão ainda, né? Ele só vai vender produtos para nós, se nós levarmos o irmão caçula. Assim foi, levaram Benjamim para o Egito, chegam lá, compram tudo, recebem tudo. José manda devolver o dinheiro dentro daquelas sacolas, muito bonitinho, mas José faz um ardil, coloca lá nas coisas deles, do menino Benjamim, o seu cálice, né, principal de prata, que ele bebia ali na corte. E quando a polícia do Egito, vamos chamar assim, sai atrás, acha imediatamente onde o cálice, onde José mandou colocar, nas coisas de Benjamim, e ele ficaria preso. Irmãos, naquele momento Judá faz um gesto lindo, de correção da história, e começa a mostrar como Deus vai trabalhar a teologia da substituição, para consertar e corrigir os erros que nós cometemos. Pensa o erro grande que os irmãos Rúben e os irmãos cometeram quando venderam José. Mas naquele momento ali, na relação de Benjamim com Judá, e no encontro Benjamim, Judá e José, nessa grande tríade de irmãos, o que você percebe nas palavras, veja aí Gênesis 44, irmãos, olha que coisa linda, 33 a 34, é Judá que se oferece para ficar em lugar daquele moço, e pede que eu fique escravo no lugar dele, que Benjamim volte para o meu pai, pois o meu pai não suportará mais um filho, né, um dos seus filhos perdidos aqui no Egito, ou presos aqui, reféns. E ali então, toda a história se desvenda, José se apresenta, porque entende que naquele momento estava completada, estava completo todo o tratamento espiritual dos seus irmãos em relação à questão de Judá, e à questão de Benjamim, a questão de Jacó, que voltaria com certeza com todos os seus filhos ao Egito, e honraria José e seus 2 filhos Efraim e Manassés, que ocupariam na história do povo de Deus um lugar entre as 12 tribos. A teologia da substituição hoje, que prego aqui, não a que está na internet ou nos livros comuns, nos mostram que Deus está substituindo, como substituiu o cordeiro por Isaac, como substituiu a Esaú por Jacó, como substituiu a Judá, né, no lugar de Benjamim.
eu entendo claramente o que o profeta Samuel está fazendo, quando propõe naquele momento que se cumpra primeiro o governo de Saul, e que Deus vai mostrar que seu governo é um governo desastrado, que seu governo é um governo que desonra o Senhor, e Deus vai substituir exatamente Saul da tribo de Benjamim por Davi da tribo de Judá, porque Deus continua trabalhando o que chamam de substituição dos grandes personagens espirituais que vão governar o reino de Deus, que vão comandar naquele momento o reinado de Israel. Em terceiro lugar, irmãos, o que aprendo com as evidências de um reino sem essência? Aprendo, irmãos, com o cântico de Ana, que um reino sem essência tem marcas muito tristes. Abra comigo 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, e veja a canção que cantou a mãe de Samuel, Ana, quando pediu um filho e canta uma canção para o Senhor. 1 Samuel 2, 7 diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também o que, irmãos? Exalta. Né? Quando lemos um texto como esse, o texto diz: o Senhor humilha e exalta. Uma das coisas mais essenciais no governo de Deus chama-se humildade. Por outro lado, todas as vezes que nós temos marcas evidentes de que aquele governador, de que aquele líder não é uma pessoa humilde, o seu reino se torna um reino, entenda, sem essência. Veja que o reino se tornou sem essência quando Saul se mostrou exatamente um rei sem essência daquilo que era necessário para governar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 diz assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. 1 Samuel 2, 3. Irmãos, é na arrogância de Saul e realmente no seu orgulho que seu reino é rejeitado. O reino de Saul é rejeitado porque tornou-se sem essência e sem conteúdo. Por quê? Primeiro, estava absolutamente pautado nas suas aparências. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2 nos diz que Saul fora destacado e praticamente escolhido, entenda, né? E apontado, reconhecido como rei pelo povo, não pelas promessas, veja, não pela profecia, veja, queremos um rei como tem outras nações. Eles não estão invocando lá a palavra que Deus deu a Jacó, quando anunciava um reinado para Benjamim. Eles estão invocando uma imitação secular. O que nós estamos mostrando aqui é que um reino de aparências é de fato um reino desgovernado. Saul identificado em 1 Samuel capítulo 9, verso 2, como sendo o mais alto de todos, né? E porque seria alguém que se sobressaía da multidão, alguém que tinha dos ombros para cima, sobre qualquer cabeça de qualquer pessoa da multidão da nação de Israel. A grandeza do rei era notória, mas era notória também a sua pequenez interior. Foi Saul que no seu desgoverno procurou uma necromante, procurou uma feiticeira para buscar soluções para suas guerras. Foi Saul que, furtando e usurpando a função que não era sua, procura as ações proféticas quando não fora dado a ele a direção de profecia ou as funções sacerdotais. Veja que Deus rejeita o governo de Saul, porque o governo de Saul é a clara evidência e a clara certeza de que seu reino não tem essência. Ele não é humilde, é orgulhoso. Ele não é pequeno, ele é altivo. E em sua altivez, em sua soberba, a Bíblia diz que Deus tira de Saul o direito de ser governante e vai substituir a Saul exatamente por Davi, aquele que vem não da tribo de Benjamim, como era a primeira profecia, mas da tribo de Judá. As evidências de um reino sem essência, irmãos, nos mostram que nós governamos ou desgovernamos o nosso reinado quando valorizamos mais a aparência do que a essência. Eu estava num lugar e de repente me veio à mente, no lugar onde eu estava, que a pessoa que estava à minha frente não me parecia muito normal. E vou dizer assim, era em frente a um salão de beleza. Eu comecei a ver todas aquelas coisas que a pessoa colocava, e tudo que eram colocadas sobre ela lá, quando eu passei naqueles minutos, depois segui com aquela imagem na cabeça, e perguntei, quantos de nós somos nós mesmos, né? Se vivemos nesses salões. Eu não estou falando contra os salões, eu quero contar o sonho que eu tive. Saí dali, com aquela cena na cabeça, fui para casa, numa noite lá dormi e sonhei. Sonhei, obviamente, que o sonho era um pai, não era eu, pelo menos aquele rosto não era o meu, e também a filha não era minha, graças a Deus. Mas era interessante que no sonho, um pai dá a filha em casamento, entrega a filha no casamento, e a cerimônia é linda no altar. Mas de repente, de manhã, está lá na porta do pai, o marido com a noiva, para devolver. Olha que sonho terrível. Aí o pai pergunta, mas por que está devolvendo? Eu, está doido? Cheguei em casa na lua de mel, ela tirou o cabelo, ela tirou os olhos, ela tirou as sobrancelhas, ela tirou não sei o que e tal. Não sobrou nada, é a mulher que ficou. Depois que tirou aquilo tudo, eu nem reconheci. Ele foi devolver aquela mulher. Era um sonho.
Mas eu acordei, quando eu acordei naquele dia, perguntei, eu não sou muito bom para interpretar, eu deixo a interpretação dos sonhos para quem entendeu, mas eu disse, eu acho que eu estou lendo muito o texto de Saul, e era quando eu vinha lendo o texto de Saul, e disse, aparência. Quando a aparência fala mais alto, e quando a aparência fica muito para o exterior, irmãos, você não consegue ver mais a pessoa, já percebeu? Muda tanto, que a pessoa que você conhece deixa de existir. Tem artistas na TV, irmãos, que eu vou te falar um negócio. Eu conheci esses artistas há 20, 30 anos atrás. Hoje não dá para saber, né? Parece que passou um rolo compressor, o cara está esticado, assim, ó. Você nem sabe o que é aquilo, né? Tão esticado que o indivíduo está, nem sei mais para onde que pode esticar tanta coisa que fez. Eu não estou pregando contra a cirurgia plástica, eu não estou pregando contra cabelos que precisam ser colocados. Em tratamento, irmãos, de câncer, como que contribui para a autoestima das pessoas? Eu estou dizendo que é preciso ter cuidado, que uma das essências, que um dos pontos principais pelo qual nós começamos a ser um povo desgovernado é que perdemos a clara compreensão do que é a essência do reino. A essência do reino não é aparência, a essência do reino não é soberba, a essência do reino não é altivez. Quando isso tudo está no topo da agenda do rei ou do governante, entenda agora, ou do crente, é eu governando, sou eu governando, e Deus, ó, eu estou saindo fora, porque o meu reino, ele está proposto em outra essência. O meu reino é substituição, o meu reino é, veja, Judá por Benjamim, o meu reino é Jacó por Esaú. Já pensou no que Paulo dizia quando escreve aos Gálatas sobre a questão das duas alianças, quando Paulo fala sobre Esaú e Jacó, e mostrando que naquelas alianças estamos todos nós? É como se eu fosse me apresentar diante de Deus como um filho do Senhor e digo, Senhor, eu estou aqui para entrar na presença do Senhor, mas eu não sei porque eu vou entrar no céu. E Deus fala assim, você vai entrar no céu, porque eu tenho dado a Jesus, o meu primogênito, o direito de ser o seu substituto na cruz do Calvário. E quando você for entrar no céu, eu pergunto ao meu filho, por que você vai entrar? E o meu filho vai dizer, você vai entrar, porque o sangue de Jesus Cristo, o meu filho, te purifica de todo o pecado. O governo de Deus é claramente uma evidência de substituição, mas de essência. E eu termino, onde está no reino de Deus o que é essencial? O reino de Deus, irmãos, no reino de Deus o que é essencial se chama, não consideres nem a aparência, nem a altura. 1 Samuel 16, 7, vamos ao texto, pode colocar para mim. 1 Samuel 16, 7 diz assim, vamos colocar? 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, ou o que? Para a sua estatura, ou a altura de sua estatura. Primeiros argumentos, claramente, Samuel, quando vai tirar a unção que estava sobre Saul, irmãos, e colocá-la sobre Davi, o que ele retira do desgovernado rei Saul? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura. Você diz, pastor, mas ele não está falando isso de Saul. Não, ele fala dos filhos que Jessé está apresentando. Ele fala daqueles filhos que foram desfilados diante dele para serem rei no lugar de Saul. Mas é como se Samuel dissesse, esse tipo de rei já tivemos. Essa ficha de inscrição para ser rei, nós já tivemos um rei com grande aparência, um rei com boa estatura, um rei cuja altura era dos ombros para cima, mas ele não tinha essência do reino de Deus. Aí vem assim, não consideres a altura nem a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Verso 16, 7, porque o Senhor não vê, veja lá, como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para onde, irmãos? O Senhor olha para o coração. Sabe por que somos hoje um povo desgovernado? Porque nós não entendemos o que significa a essência do Evangelho. Quando Davi compreendeu, irmãos, a essência do Evangelho e a pregou para a sua nação, Davi escreve o que eu chamo de uma das canções mais lindas a respeito da essência do reino de Deus. Eu quero terminar essa mensagem lendo esses textos. Abra comigo 2 Samuel 22, por favor, nós vamos à conclusão da mensagem aqui. 2 Samuel 22, é bem no final mesmo do segundo livro de Samuel, não do primeiro. 2 Samuel 22, você vai pegar a partir do verso 28. Se puder, pega a partir do verso 26. 2 Samuel 22, 26. E veja como Deus trabalha a essência de seu governo sobre os homens. E Davi aprendeu isso e aprendeu a cantar essa canção. Ele diz assim na canção de Davi, cântico de Davi em ação de graças. Com o benigno te mostras benigno, 26. Com o homem íntegro te mostras perfeito ou sincero. Veja o 27. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso.
e o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos. Esse é o governo de Deus, irmãos. E tu os abaterás. Pode continuar. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas densas trevas, as minhas trevas. A outra versão diz assim: porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Lembra da canção? Posso saltar as muralhas. Aleluia, não é assim? Posso pisar uma tropa, aleluia, é a canção de Davi. Por quê? Porque contigo, volta para mim. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Pode avançar. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, Ele é o escudo para todos os que nele confiam. Irmãos, a mensagem tem que terminar onde ela começou. Eles pedem um rei como tem outras nações, deviam pedir um rei como estava na palavra. A palavra de Deus dada aos patriarcas, aos profetas, como Deus havia conversado com Jacó. Essa conversa Ele teve com Jacó, já narramos aqui, mas estavam procurando os modismos do mundo. Quando ungiram Saul, por que Saul se torna um rei rejeitado por Deus? Porque as essências do reino de Deus e da verdade de Deus nunca mudarão, e Saul perderá as essências desde quando fora chamado. Ele é conhecido pela sua aparência, pela sua altivez, pelo seu orgulho, e absolutamente Deus o rejeita pela sua total desobediência. Mas quando Deus levanta em Davi um rei segundo o seu coração, a Bíblia diz, e o profeta Samuel afirma, que Davi é um rei segundo o coração de Deus. A pergunta é, o que Deus encontrou em Davi? Não um homem perfeito, não um homem santo, justo, todo bom. Não, Davi tinha muitas falhas, irmãos. Davi adulterou, foi um homicida, mas ele tinha uma capacidade que a Bíblia procura no ser humano. Ele sabia se arrepender, e o arrependimento de Davi o fazia ser humilde, e as humilhações de Davi o tornaram um rei simples, mas extremamente poderoso em Deus, para ser o governante pelo qual Deus o levanta, para ser um reinado cujo cetro do seu povo nunca seria afastado. Por quê? Eu tiro isso do que fica nos ensinado no Novo Testamento em Jesus. Filipenses 2:8, e eu termino a mensagem. Filipenses 2:8, a partir do verso 8 até o 11, diz como Jesus se apresentou como rei, e o governo espiritual de Jesus se estabeleceu sobre a igreja e sobre nós. O texto diz, Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte o quê? De cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja o verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando olho o governo de Jesus, e a maneira maravilhosa como Jesus Cristo é coroado rei aqui, eu entendo que a coroa de Jesus é colocada quando Ele deseja ser o servo obediente a morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar e pelos nossos pecados. A essência do reino de Deus passa pelo coração dos humildes. A essência do reino de Deus não olha para a altura, a altivez, o orgulho ou a aparência, mas ela procura olhar para o coração que responde, para o coração que se adequa, para o coração que se adapta, se amolda ao coração de Deus e à verdade do seu evangelho. Aí você pergunta, contra o reino de Deus assim alguém tem poder? Veja Apocalipse 17, versículo 14, entenda como nós somos vitoriosos quando esse reino e a essência desse reino está sobre a igreja e sobre os cristãos. Apocalipse 17, 14 diz, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem crê, diga amém. Eu queria que você olhasse para esse texto e entendesse. Começamos a história com a saída do Egito. A saída do Egito apresenta-se ali um cordeiro substituto, um cordeiro que é colocado para morrer ali, e aquela morte do cordeiro vai poupar o primogênito. Lembra disso? Nas casas, substituição. Eu vou dar o cordeiro pelo primogênito, a teologia da substituição. Aí quando começamos lá no Êxodo, a questão da substituição do cordeiro, quando voltamos a Abraão com a substituição do cordeiro no altar de Isaac, entendemos aqui, quando chegamos em Apocalipse 17, 14, volte a figura, leia comigo, vamos juntos? Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quantos aqui são as ovelhas deste grande cordeiro, que é o Rei dos reis, e que vai lutar contra a besta, contra o falso profeta? Na figura apocalíptica, irmãos, ele vai lutar contra tudo e contra todos, mas o nosso rei vencerá, porque Deus tem sobre ele uma promessa, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quanto aqui tem esse governo sobre a sua vida? Levante a mão. É sobre isso que eu estou pregando.
Este evangelho nos ensina então que a essência do reino de Deus é Jesus e mais ninguém. E que tudo no evangelho, tudo na escritura sagrada, apontava para Jesus e mais ninguém. Aquele cordeiro no altar de Abraão é Jesus. Aquele cordeiro no altar da Páscoa é Jesus. A questão do reinado, do tipo de reinado de Davi, é na verdade uma tipologia do que Jesus será e é quando o trono de Deus está estabelecido sobre a humanidade. A minha pergunta é: quantos aqui estão vivendo debaixo do governo do Senhor? Feche teus olhos, vamos orar. Eu quero fazer uma oração.